Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre o sistema de numeração romano. Conforme eu disse para vocês na primeira aula sobre sistema de numeração, um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras utilizados para representar quantidades. Essa é a definição de um sistema de numeração. Um conjunto de símbolos e regras utilizados para representar quantidades. Bom, então quais são os símbolos usados no sistema de numeração romano? São esses aqui, olha. 4 chamados de fundamentais, o I que tem valor 1, o X que tem valor 10, o C que tem valor 100, o M que tem valor 1000 e 3 chamados secundários, o V que tem valor 5, o L que tem valor 50 e o D que tem valor 500. Pronto, aqui estão os símbolos usados no sistema de numeração romano. Professor, e quais são as regras? As regras são as seguintes. Regra 1. Não existe símbolo correspondente ao zero. Então também aqui nesse sistema de numeração, você não consegue representar a quantidade zero. Essa é a regra 1, bem como acontece no sistema de numeração egípcio, não é verdade? Regra 2. Os símbolos fundamentais, quais são os símbolos fundamentais? É o I, o X, o C e o M. Esses símbolos fundamentais podem ser repetidos até 3 vezes. Atenção para esse detalhe, pessoal. Podem ser repetidos até 3 vezes. No sistema de numeração egípcio, eles podiam ser repetidos, qualquer símbolo, até 9 vezes. Lembra disso? E seus valores são adicionados. Então, por exemplo, um I tem valor 1, conforme a gente observa aqui na tabela. 2 Is assim, ó, vai ter que valor o 1 mais 1, os valores devem ser adicionados. 1 mais 1, isso vai dar o 2. Depois, 3i é 1 mais 1 mais 1, vai dar o 3. 1x sozinho, de acordo com a tabela, é o 10. 2x vai ser o quê? O 10 mais 10, que vai ser 20. O 3x, escrito assim, ó, 3x vai ser o quê? 10 mais 10 mais 10, que vai ser 30. 1c sozinho é 100. 2cs é 100 mais 100, 200. 3cs é 100 mais 100 mais 100, 300. 1m sozinho é 1000. 2m's é 1000 mais 1000, 2000. 3m's é 1000 mais 1000 mais 1000, 3000. Tudo bem? Bom, então essa é a regra de número 2. Próxima regra. Uma letra colocada à esquerda de outra de maior valor indica a subtração dos respectivos valores. Atenção, pessoal, muito importante essa regra. Uma letra colocada à esquerda de outra de maior valor indica a subtração dos respectivos valores. Então, olha aqui, olha só, como exemplo. Eu tenho o I e o V. O I está à esquerda do V, que tem maior valor do que o I. Então, quando isso ocorrer, olha só, a gente tem aqui uma subtração. Do maior pelo menor. Então, 5 menos 1, 4. Aqui está a representação do 4. I, X, tá vendo aqui, ó? IX. O I está antes de uma letra de maior valor. O I vale 1, o X vale 10. Isso aqui também indica uma subtração. Do maior pelo menor. 10 menos 1, 9. Olha aqui, ó. XL, o X vale 10, o L 50. Então, novamente, uma letra colocada antes de outra de maior valor indica a subtração. Da maior, que é o 50, menos a menor, que é 10. 50 menos 10, 40. XC, novamente, uma letra colocada antes de uma letra de maior valor. O X vale 10, o C vale 100, então isso aqui indica a subtração de 100 menos 10, e 100 menos 10, 90. CD, olha, o C vale 100, o D vale 500. Novamente, uma letra colocada antes de outra letra de maior valor. Novamente, uma subtração. 500 menos 100 é 400. E o CM, né, o C vale 100, o M vale 1000. A gente tem uma letra colocada antes de outra letra de maior valor. Também subtração. 1000 menos 100, que vai dar 900. Bom, uma observação aqui é a seguinte, pessoal. Você não pode escrever, por exemplo, isso aqui, ó, IM, né? Eu lembro uma vez que eu, lecionando esse conteúdo, o aluno falou bem assim, então a gente vai escrever o 999 como sendo o I e o M, porque o I vale 1, o M vale 1000, e 1000 menos 1 vai dar um 999.
Pessoal, isso aqui não pode, não pode. Você não pode sair, você não pode colocar letras de menor valor antes de letras de maior valor de qualquer maneira. Você deve obedecer às seguintes regras. Olha só podem escrever o I, tá vendo aqui, ó, o I antes de V e X. Não pode escrever o I antes de M, tá vendo? Só pode escrever o X antes de L e C. Só pode escrever o C antes de D e N. Bom, e aí cabe aquele questionamento. Professor, como é que eu vou fazer então para escrever o 999? Como proceder para escrever o 999? Você pode pensar assim, olha, o 999 é o 900, não é verdade? Mais 90, mais 90 mais 9. É isso? Não, 999 é o 900 mais 90 mais 9. Bom, esse 900, o 900, você vai escrever como a gente fez aqui, ó, CN. CN, excelente. O 90 você vai escrever como a gente escreveu aqui, tá vendo? O 90 é o XC. XC. X, aqui é um X, hein? XC. E o 9, como é que a gente escreveu o 9? IX. IX. Pronto, tá aqui o 999. Regra 3. Regra 4. Uma letra colocada à direita de outra de valor igual ou maior indica a soma dos respectivos valores. Tudo bem? Então, por exemplo, olha aqui, olha. Todas as letras da esquerda para a direita estão em ordem decrescente de valor. Então, você vai somar os respectivos valores. O V, que é 5, e esses dois I, que é o 2. E o 5 mais 2, 7. Aqui, olha, da esquerda para a direita, tá vendo? Da esquerda para a direita, todas as letras estão em ordem decrescente de valor. Então, indica a soma dos respectivos valores. O 2x aqui é 20, o Vzinho é 5 e o 3i é 3. Então, é 28. Novamente aqui, olha, as letras da esquerda para a direita estão escritas em ordem decrescente de valor. Indica a soma. O Czinho, que é quem? O Czinho é quem? É 100. Depois o L é o 50. Os 2x aqui é o 20. O V é o 5 e o I é 1. Você só vai realizar uma subtração, pessoal, se tiver alguma letra escrita antes de uma letra de maior valor. É a única situação em que você vai realizar uma subtração. E mais, deve ser observado esse detalhe que a gente discutiu aqui, né? Ó, o I só pode antes de V e X, o X antes de L e C e o C antes de D e M. Esse último exemplo aqui, olha só. Todas as letras da esquerda para a direita estão escritas em ordem decrescente de valor. Então, você vai somar os valores correspondentes. 2M's, 2.000, 1D é o 500, o 2C's é o 200 e o L é o 50. Então, você tem aí 2.750. Tudo bem? Próxima regra. Um traço horizontal colocado sobre um símbolo equivale a multiplicar o valor por 1000. 2 traços equivale a multiplicar o seu valor por 1 milhão e assim sucessivamente. Tá? Então, o que a gente observa aqui no primeiro exemplo? Eu tenho o V com um tracinho em cima. Um traço em cima indica multiplicar o valor por 1000. O Vzinho é 5, tá vendo? O Vzinho é 5. Como tem um traço em cima, isso aqui vai ser o quê? 5 vezes 1000, que é os 5.000. Mais um, ó. LX com tracinho em cima. Então, eu devo pegar o valor correspondente a LX e multiplicar por 1000. O L é 50, o X é 10, portanto, eu tenho 60. 60 vezes 1000, 60.000. Pouco mais. Agora eu tenho aqui, olha só, 2 tracinhos, tá vendo? 2 tracinhos. Então, eu devo multiplicar o valor do número por 1 milhão. O que eu tenho aqui, olha? 3x e um V. Então, é 30, 10 mais 10 mais 10, 30, mais o V que é 5. Então, 35. Eu vou pegar o valor 35 e multiplicar por 1 milhão, conforme você está observando aqui. Ó. Multiplico por 1 milhão. O que vai dar isso? 35 milhões. Pronto, 35 milhões. Atenção nesse detalhe aqui, pessoal. Olha só, eu tenho aqui um número e aqui a gente tem 2 tracinhos e aqui a gente tem um tracinho. Então, devagarzinho para você entender. Primeiro, olhando para esse número aqui, olha, para esse número aqui, x e x. Como o i está antes de uma letra de maior valor, aqui a gente tem uma diferença, não é verdade? A gente tem uma diferença. Do maior pelo menor. Então, a gente vai ter o 10 menos 1, 9. Portanto, eu tenho 10 mais 9, 19.
Só que esse valor eu devo multiplicar por 1 milhão, porque tem 2 tracinhos. Então 19 vezes 1 milhão. Agora vamos olhar para o número seguinte, tá vendo? Novamente eu tenho aqui uma letra escrita antes de uma letra de maior valor, o C antes do D. O C antes do D. O C tem um valor menor do que o D. Então aqui a gente tem uma subtração também. Do maior pelo menor, ou seja, 500 menos o C, que é 100, vai dar 400. Aí você multiplica por 1000 porque tem um tracinho. Então mais 400 vezes 1000, então a gente vai ter 19 milhões e 400 mil, conforme você observa aqui, 19 milhões e 400 mil. Tá bom? Mais um exemplo, olha só. 3 Cs, então eu tenho 300, né? 3 Cs, 100 mais 100 mais 100, 300, e devo multiplicar por 1 milhão, porque tem 2 tracinhos, né? É 300 vezes 1 milhão, aqui. Aqui eu tenho um LXX, ou seja, 50 mais 10 mais 10, 70. Aí eu devo multiplicar por 1000, porque tem um tracinho aqui, ó. Então 70 vezes 1000. Mais o 4, né? Então eu vou ter o quê? 300 milhões e 70 mil e 4, conforme você observa. Pronto. Essas são as regras do sistema de numeração romano. Bom, um exemplo. Passe os números abaixo para o nosso sistema de numeração, ou seja, para o sistema de numeração decimal. Pessoal, ó, se você quiser dar uma paradinha no vídeo, né, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer os exercícios, depois você confere a resolução, tudo bem? Olha só, em geral, para você escrever, para você passar um número escrito em algarismo romano para o sistema decimal, você deve proceder assim, ó. Primeira providência, é verificar se tem alguma letra escrita antes de uma letra de maior valor. Se isso ocorrer, você faz a diferença indicada ali, depois você soma os valores correspondentes. Caso contrário, basta somar os valores correspondentes, tudo bem? Bom, olha o que está acontecendo aqui. XXX. Tem alguma letra escrita antes de uma letra de maior valor? Não. Então você vai fazer a soma dos valores correspondentes, sem problema nenhum. Então é x mais x mais x, ou seja, 10 mais 10 mais 10, e aí você vai ter o 30. Excelente, excelente. Vamos lá, próximo exemplo. LXV. Tem alguma letra escrita antes de uma letra de maior valor? Não, né? Então você deve fazer o quê? Somar os valores correspondentes. O L é 50, o X é 10 e o V é 5. O que você vai ter aqui então? 65. Excelente, excelente. Vamos lá, continuando. XLV, aqui a gente tem um detalhezinho, não é verdade? Olha, a gente tem uma letra que é o X escrita antes de uma letra de menor valor, de maior valor, melhor dizendo, né? A gente tem um X escrito antes de uma letra de maior valor. Então aqui a gente tem uma diferença. A gente realiza a diferença primeiro, depois a gente soma os valores correspondentes. O XL vai ser o quê? Vai ser 50 menos 10, vai ser o 40, né? Então aqui a gente vai ter 40. E o V, que é 5, 45. Não pode esquecer disso, pessoal. Qual a primeira providência mesmo? É verificar se tem alguma letra escrita antes de uma letra de maior valor. Caso isso ocorra, realize a diferença primeiro, depois você soma os valores correspondentes. Se isso não ocorrer, basta somar os valores correspondentes. Tudo bem? Então vamos lá. Item D, atenção para o item D. Olha aqui, olha, eu tenho uma letra C escrita antes de uma letra de maior valor, que é o M. Então eu tenho CM, ou seja, o 1000 menos 100. Aqui eu tenho 900, tá? 900. Bom, tem mais alguma letra escrita antes de outra de maior valor? Não. Então o que a gente faz agora? A gente soma os valores correspondentes. O M é 1000. Esse aqui é o 900. O L é 50. O X é 10 e o 3i é o 3. Então, quanto é que vai dar isso, hein? 1963. 1963. Excelente, excelente. Vamos lá, continuando. Item E. Primeira providência mesmo, o que eu tenho que fazer? Verificar se tem alguma letra escrita antes de outra de maior valor. Vamos lá. Isso está ocorrendo aqui? Sim, né? Aqui a gente tem um i antes do x, então aqui a gente tem uma diferença, né? De 10 menos 1, que vai dar 9. Pronto, todas as outras estão escritas em ordem decrescente, não é verdade? Bom, o que a gente faz agora? Soma os valores correspondentes. O que é o M mesmo? É 1000.
O que é o D? É 500. Então, mais 500. É claro que com a prática, pessoal, você vai conseguir olhar para o número e já escrever o valor dele, tá bom? O 3C, o C é 100, então, portanto, eu tenho 300. Depois, um L é o 50. O L é um 50. Um X é 10. E aqui a gente tem um 9, na verdade? Então, mais 9. Quanto é que vai dar isso, hein? 1869. 1869. Vamos lá. Próximo. Observa que aqui a gente tem um tracinho. O que a gente deve fazer mesmo quando tem um tracinho? É multiplicar o valor correspondente por 1000. Então, aqui embaixo eu tenho CCC, 100 mais 100 mais 100, 300. Vezes 1000, 300 mil. Bom, aqui eu tenho alguma letra escrita antes de outra de maior valor? Tenho aqui, ó, o I antes do V, tá vendo? O I antes do V. Indica diferença. Então aqui eu tenho 4, né? Então vai ser 300 mil mais o L, que é 50, mais o XX, que é 20, mais essa diferença aqui, que é 4. Quanto é que vai dar isso, hein? 300.074. 300.074. Pronto. Agora nós vamos fazer o contrário, escrever os números abaixo no sistema de numeração romano. Novamente, se você quiser, dá uma pausa aí no vídeo e tenta fazer os exercícios, depois você confere a resolução. Vamos lá, o 15. Como é que eu posso escrever esse 15? Esse 15, você pode pensar como sendo 10 mais 5, é o 15. Bom, qual o símbolo que representa o 10? É o X. Qual o símbolo que representa o 5? É o V. Então, é XV. Novamente, com a prática, você já consegue escrever o resultado direto, assim, XV. 267. Eu posso pensar no 267 como sendo 200 mais 60 mais 7, não é verdade? O 200 eu represento por 2 Cs, né? Cada C é 100, então é CC 200. O 60 vai ser o quê? O L, que é 50, mais o X, que é 10. Então é LX. Mais 7. Como é que eu represento o 7? É um V, é o 5 mais 2. Não é isso? O 7 é 5 mais 2. Então é um V e 2 Is. Pronto. Tem o 267. Vamos lá. 27. Eu posso pensar no 27 como sendo 20 mais 5 mais 2, na verdade? O 20, como é que você vai representar? É 2x. X. O 5 é um V e o 2, 2is. Pronto, 27. Pouco mais. 838. Esse 838 eu posso pensar como sendo o 500 mais 300. Isso dá 800, né? 500 mais 300 já dá 800. Mais 30, mais o 8. O 8 eu posso pensar como sendo 5 mais 3. O que isso vai dar? Ó, o 500 é o quê? É D. O 300 é 3 Cs. São 3 Cs, né? C, C, C. O 30, 3x. X. O 5 é o V. E o 3 é 3 tracinhos, 3is, né? Pronto. 838. Pouco mais. 95. Como é que eu posso pensar no 95? É o 90 mais 5, não é verdade? Bom, um pouco mais. Esse 90, eu ainda posso pensar como sendo o 100 menos 10, não é verdade? O 90 é 100 menos 10, mais 5. Então, observe que aqui eu tenho a diferença de 100 e 10. Então, você vai escrever o quê? Um X e um C, não é verdade? X é conforme a gente fez no exemplo anterior. Ainda mais 5, né? Então, 5 é o V, coloca aqui o Vzinho. Vamos lá. Isso é igual... Agora, 3007, eu posso pensar em quê? Em 3.000 mais 5 mais 2. Bom, o 3.000 são 3 M's. M. O 5 é o V e o 2 é 2I, assim, ó, 2 tracinhos assim. Pronto. 230, como é que eu vou pensar? É 200 mais 30. Bom, como é que eu vou escrever o 200? 2 Cs. C.
E o 30, 3x, x. Pronto, tá aí o 230. Agora, 6.544. Então, eu posso pensar em 6.000 mais 500 mais 40 mais 4. 6.544. Bom, como é que eu vou escrever o 6.000? Eu vou escrever o 6 com o tracinho em cima, ó. É o 6, que é o V e o I, com o tracinho em cima. É isso? Esse aqui é o 6.000. O 500 é o D. O 40, o 40 vai ser o quê? XL. Porque o 40, pessoal, o 40 é 50 menos 10. 50 menos 10. Então vai ser o XL. E o 4 vai ser o IV, porque o 4 é 5 menos 1. Então é o I e o V. Pronto. Bom, pessoal, uma observação para finalizar essa aula. Você vai começar a escrever um traço, 2 traços em cima do número, né, conforme a gente discutiu aí na última regra, para valores maiores ou iguais que 4.000, tudo bem? Para valores maiores ou iguais do que 4.000. Então, até 4.000, você não vai escrever os tracinhos em cima. Por exemplo, o 1.000, se você quiser escrever o 1.000, por exemplo, 1.000, sim. Você não vai escrever o I com o tracinho em cima, até porque para o 1.000 a gente já tem um símbolo que é o M, tá? Você só vai usar tracinhos, um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, para números com valores maiores ou iguais que 4.000. Maiores ou iguais a 4.000, tudo bem?